Amém. Nós cantaremos uma canção agora que fala sobre descansar no Senhor. Nós vivemos dias tão difíceis, onde tantas pessoas têm passado por tanta luta, tanto sofrimento, tantas dificuldades, onde muitas vezes nós vemos o mar se levantando, a tempestade chegando, mas nós podemos ter a paz de saber que nós estamos nas mãos do nosso Deus, nas mãos daquele que tudo pode, que tudo faz, e que nossa vida depende total e exclusivamente dele, e que ainda que se levante ondas muito grandes, ainda que as dificuldades tentem nos afundar, o Senhor é aquele que nos traz à tona para respirar, o Senhor é aquele que nos sustenta, e nele nós podemos descansar, amém? Nosso refúgio, a nossa torre forte, Senhor, em dias de tribulação. Minha alma está segura em Ti. Descansamos em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, a nossa força, a nossa alegria, aleluia. E por isso nós cremos, como a pastora Josiane falou no início, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, e Ele está aqui, movendo entre nós, movendo nos nossos corações. E onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade no Espírito. Nós podemos nos sentir livres de todas as amarras, de todas as cadeias, de todos os grilhões que tentam nos prender, mas o Espírito Santo é aquele que nos liberta. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que nos consola. O Espírito Santo é aquele que nos
cura, e o Espírito Santo é aquele que nos guia para toda a verdade. Aleluia, Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Oh, papai. Glórias a ti, Jesus. Glórias Toda a ti. honra, toda Toda glória a ti, Senhor. Nós estamos diante daquele que é o Alfa, é o Ômega. Nós estamos diante daquele que tudo pode, infinitamente mais. Nós estamos diante daquele que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós estamos diante daquele que é o Criador de todas as coisas.
Nós estamos diante daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Nós estamos diante daquele que resolveu habitar dentro de nós. De todos os lugares do universo, escolheu habitar dentro de nós. Nós estamos diante daquele que opera e transforma corações. Nós estamos diante daquele que cura os enfermos no corpo e na alma. Então só nos resta adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Pai, encontre-nos nesta noite como os teus adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Nós colocamos o nosso coração, a nossa vida diante de ti, Senhor. Porque nada somos, nada temos, nada podemos fazer se não for por causa do teu poder em nós. Se não for por causa do teu Espírito em nós. Visita, Senhor, os meus irmãos nesta noite, neste lugar. Visita aqueles que estão acompanhando pela internet e fala, revela. Como João escreveu, se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração, mas abra-se totalmente para Ele. Para esse Deus que é eterno, para esse Deus que ama, para esse Deus que liberta. Nós te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração. Continua conosco, Pai, e revela agora a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Obrigada ao grupo de louvor. Ainda em pé, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém? Diz assim o texto, a partir do verso 46. E lhes disse, é Jesus falando, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade ou ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Podem se assentar. É sempre com temor, mas também com muita alegria, que eu venho compartilhar a palavra de Deus. Como a pastora Josiane já disse, hoje é dia de Pentecoste, então eu quero falar sobre o Espírito Santo. Na verdade, nós estávamos conversando já pela manhã de que é necessário fazer um seminário para falar tudo sobre o Espírito Santo. Tudo que a Bíblia traz sobre o Espírito Santo é muita coisa. Mas nesses momentos aqui eu quero trazer a lembrança e reforçar algumas coisas que são importantes para a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, que escolheu, né, um filho que escolheu servir, adorar e ser usado por esse Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus se referindo a uma promessa que foi dada pelo Pai. Como já foi lido aqui, dito, essa promessa foi registrada lá em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Você que chegou depois, eu vou ler somente esse trecho. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito, Espírito de Deus, sobre toda a carne, sobre filhos e filhas. Então profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões, e também sobre servos e servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. O profeta, ele traz essa revelação da parte de Deus, essa promessa da parte de Deus, num período de muita desolação, de muita tristeza. Mas ele conclama
Há uma família, um povo na fé, mas também a família que fazia parte do povo para um momento de jejum e de oração. Ele chama a todos, todos mesmo, sem distinção. Homens, mulheres, e o texto diz, crianças, até os que ainda estão sendo amamentados. Tragam todos a presença de Deus. Orem, chorem, pranteiem. Isso com jejuns. Porque Deus tem promessas maravilhosas para o seu povo. Nós sabemos que essa promessa já se cumpriu. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus não deixa ninguém de fora. Num tempo em que havia ainda essa distinção entre senhores e servos, Deus diz, não pense você que é senhor de alguma coisa, possuidor de alguma coisa, que só você vai receber. Não, os servos e servas. Não pense você que porque você é pai ou é mãe, só você vai receber. Não, os filhos também vão receber. Não pense você que porque você já é idoso, tem experiência, já caminhou muito com Deus, é só para você. Não, é para os jovens também. É também para as crianças. Ele diz, todos, sem nenhuma exceção, vão experimentar desse derramado Espírito. E é tão lindo quando a gente olha para essa promessa, porque você pensa assim, jovem, ele é muito do presente, né? Quem é pai, mãe, quem convive com jovens, sabe, é muito do presente. Eles não estão nem aí com o futuro. Que futuro? Quando chegar, eu penso que eu vou fazer. Não tem ansiedade sobre o que vai acontecer, não tem planos. E a mocidade de hoje ainda, essa geração é muito mais desligada do futuro. No meu tempo ainda se perguntava, o que você vai ser quando crescer? E a gente sonhava e falava e mudava de profissão, mas tinha uma expectativa. Os jovens de hoje não têm essa mesma expectativa. E aí Deus diz, sabe o que vai acontecer com esses jovens? Eles terão visões. Eles vão ver além do seu momento, eles vão ver além do seu presente. E aí você olha para o texto e pensa, e os velhos já estão cansados, velho já não sonha mais, velho já não tem mais expectativa, velho já está, né, pensando no final da vida. E aí Deus diz, sabe os velhos que vão acontecer com eles? Ainda vão sonhar. Ainda vai ter possibilidade para aquele que acha que está velho e cansado, quando derramar o Espírito Santo sobre ele. É uma unção para toda a família. Numa família que responde ao chamado de Deus, numa família que permanece em oração e na presença de Deus, todos podem experimentar o derramar do Espírito. Sem exceção. Olhando para o texto que nós lemos, aqui de Lucas, Jesus, ele conversa com os discípulos nesse momento, logo após a ressurreição. Você consegue imaginar que Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos e preparando-os para o que iria vir, o que iria acontecer. Jesus tinha uma preocupação com seus discípulos, sabia que eles estariam confusos, que eles ficariam entristecidos. Jesus estava dizendo, olha, por um momento vocês vão me ver, e daqui a pouco vocês não me verão mais, e depois vocês vão me ver de novo. Jesus, o que é isso? Como assim? Eu te vejo agora, não te vejo depois vejo de novo, né? Então Jesus sabia que havia um certo sentimento, né, nos seus discípulos, de que não estavam compreendendo. Então Jesus vinha preparando, e dia após dia Jesus levantava uma questão e trazia uma exortação e dizia, olha, se preparem. Nos capítulos 14, 15 e 16 de João, do Evangelho de João, nós encontramos Jesus ensinando sobre o Espírito Santo, falando quais eram as virtudes e quais seriam os propósitos do Espírito Santo vindo sobre a terra, vindo sobre a igreja, vindo sobre a família, vindo sobre nós. E aí na última ceia, João 16, versos 12 e 15, Jesus está ali ceando, e Jesus diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier,
Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, fiquem tranquilos. Vocês não estarão sozinhos. Vocês não precisam andar confundidos. Porque Ele, o Espírito Santo, virá e guiará, mostrará a verdade. E dentre outras virtudes, Jesus diz: Ele vai fazer você lembrar de tudo o que eu disse. Ele vai saber convencer, Ele vai saber guiar você, Ele vai interceder por você, Ele vai te ajudar na sua fraqueza. Jesus, então, alimentava a fé dos seus discípulos da mesma forma que somos alimentados pela palavra, dizendo: olha, tem alguém junto de você, tem alguém com você que te guia, que te fortalece. É o Espírito Santo de Deus que te guia em toda a verdade. Nós sabemos então que a morte de Jesus veio, se cumpriu o que Jesus disse, que seria entregue, que seria morto, sacrificado, morto numa cruz como o Cordeiro Imaculado. E os discípulos enfrentavam um momento difícil. Lembram? Hoje de manhã nós falamos tanto de sofrimento, sofrimento em várias dimensões. Sofrimento, imagino aqui dos discípulos, emocional, psicológico, pensando: e agora não tem Jesus? E tudo o que nós abrimos mão a respeito do que ele dizia para nós, achando que ele ia implantar um reino terreno, e agora Jesus diz que vai embora. E o sofrimento espiritual, os questionamentos desses homens e mulheres que agora seguem a Jesus, dizendo: o que vai acontecer? Se crucificaram Jesus, podem também nos perseguir. Agora eram como ovelhas sem o pastor. Imagino que era assim que os discípulos se sentiam, num contexto de insegurança, num contexto de dúvidas. Mas então, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E nesse encontro que nós lemos aqui em Lucas 24, Jesus está dizendo: permaneçam firmes, fiquem aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu me lembro que já ministrei aqui, até mesmo em outros lugares, uma mensagem que eu gosto muito: e recebereis poder. E a gente, quando estuda a palavra de Deus, entende que poder é esse. Poder para vencer as nossas dificuldades. Eles precisavam desse revestimento de poder para enfrentar tudo o que viria pela frente. A perseguição, a própria ausência de Jesus, os questionamentos, as incertezas, eles precisavam desse revestimento de poder. Então entenda, queridos, como já foi dito, você tem o Espírito Santo. Quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você recebeu, a Bíblia diz que você foi selado, selada com a presença do Espírito Santo. E nos evangelhos registra que Jesus soprou o Espírito nos discípulos. Mas depois então Jesus diz: não é só isso. Vocês não apenas terão a presença do Espírito como marca de Deus em vocês, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja só o que diz em Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Presta atenção. Estando com eles, o autor de Atos está se referindo a Jesus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não muito depois destes dias.
Uma curiosidade, vocês sabiam que o livro de Atos, na verdade, fala muito pouco sobre... O livro de Atos dos Apóstolos fala muito pouco dos apóstolos? Dos 12 apóstolos, somente 2 recebem ênfase, Pedro e Paulo. Esse livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque depois que veio esse revestimento de poder, depois que desceu o Espírito Santo sobre aquele povo, então coisas grandes e tremendas começaram a acontecer. E Atos vai descrevendo esses acontecimentos. A cura de cegos, de paralíticos, gentios recebendo a presença do Espírito Santo, judeus se convertendo ao Evangelho de Cristo. Que coisa linda! É um livro acerca do Espírito Santo, mostrando que realmente o que Jesus disse a respeito dele agora estava acontecendo. Ele estava guiando, ele estava ensinando, ele estava revelando, ele estava convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele estava consolando, ele estava fortalecendo, ele estava ajudando nas fraquezas, ele estava dando ousadia e intrepidez na pregação do Evangelho, ele estava transformando pessoas comuns, servos, escravos, mulheres, crianças, em testemunhas do Evangelho e do poder de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não dá para ser cristão sem o derramar do Espírito Santo. Não dá para ser igreja sem o derramar do Espírito Santo. Não dá para ser uma família bem-aventurada, abençoada, sem o derramar do Espírito Santo. Você pode dizer, glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas não dá para você caminhar sobre essa terra, nesse mundo de aflições, nesse mundo que jaz no maligno, sem o derramar do Espírito Santo de Deus. Até mesmo Jesus dependeu do Espírito Santo. Dependeu totalmente do Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, 18, registra o Senhor dizendo, Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Me ungiu para socorrer os encarcerados. Me ungiu para curar os corações. Me ungiu para buscar os doentes e os perdidos. Jesus dizendo, por causa da unção do Espírito Santo em mim, eu vim para fazer a obra de meu Pai. Todo o ministério de Jesus foi marcado pela presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está sobre mim. Bom, nós aprendemos com Jesus que ele deixa claro, entre as muitas verdades do Espírito Santo, que há um propósito estabelecido nesse derramar. Quando ele mesmo declarou, o Espírito está sobre mim, porque me ungiu para. Me ungiu para um propósito. Há uma razão estabelecida pela qual o Espírito Santo vem sobre o seu povo, vem sobre a igreja, vem sobre os filhos e filhas, vem sobre as crianças, vem sobre os jovens. E é tão lindo que uma das experiências mais gratificantes como mãe, porque contava essas coisas para o Kim, mas ainda muito criança, né? Ele não tinha esse entendimento. E aí, no dia do seu batismo, enquanto o pastor orava e derramava a água e dizia que vem a água do Espírito Santo, o menino caiu em prantos. E aí, claro, eu também, né? O pai também. E choro, e se ajoelhou chorando na presença de Deus. Uma criança. E quando tudo terminou, nós perguntamos para ele, o que aconteceu, filho? Eu não sei, mamãe, mas eu senti algo assim tão de Deus, parecia que Deus estava ali me abraçando.
eu creio que naquele dia, não só ele foi selado pelo Espírito, mas o derramar do Espírito veio sobre ele. Você já experimentou isso? Eu já experimentei. E nesses dias, pensando nessa ministração, eu falei, Deus, eu quero mais. Nós vamos entender que a gente precisa de mais. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então, há um propósito estabelecido. Atos 1:8 diz, recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, que a gente pode entender o nosso local, a cidade local, como também em Judéia, Samaria, que seriam cidades vizinhas, e até os confins da terra. Quando adolescente eu lia isso, eu falava, confins da terra? Como assim, do outro lado do mundo? Né? Lá no Japão, nem sonhava que eu ia conhecer um japonês. E eu pensava, Deus pode mandar eu lá para o outro lado do mundo? E Deus me mandou. Confins da terra, pode ser aquele lugar muito distante. Mas Deus está dizendo, vocês podem ser testemunhas aqui, lá e acolá. E aí eu pergunto, por que a maioria de nós não vive nessa dimensão? Por que a maioria de nós não tem cumprido o propósito estabelecido pelo qual o Espírito Santo foi derramado sobre nós? Igreja que não tem evangelização, igreja que não tem conversão, não tem derramado o Espírito Santo. Se você não cumpre o propósito pelo qual o Espírito Santo foi derramado sobre você, se você não é testemunha do poder de Deus, então, me perdoe, eu preciso dizer, falta derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós precisamos do derramar do Espírito Santo para cumprir um propósito, que é de ser testemunha, que é de contar às pessoas sobre o que Deus pode fazer. Eu quero contar a história de um homem que escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Creio que muitos aqui conhecem, já leram. Rapidamente relembrar um trechinho que ele conta da história dele. Ele foi criado numa família parte grega, parte judia. Ele foi alfabetizado por freiras católicas. Então ele teve contato com diversas religiões. E ele se considerava um homem de muita fé, de muita devoção a Deus. E em todo esse contexto, ele conta que, morando ali naquela região, né, de Jerusalém, de Israel, em guerra, o pai resolveu se mudar e conseguiram visto para ir para o Canadá. E na adolescência, ele era um menino ainda, na sua fé ainda imatura, ingênua, ele diz, Deus, nos ajude, que se tudo der certo, eu vou chegar lá e eu vou devolver a Ti uma oferta, eu vou entregar o maior vaso, o maior vidro de óleo de azeite que eu puder dar. Naquela época, né, o azeite era uma coisa preciosa. Ele disse, eu vou ofertar o máximo que eu puder em azeite de oliva. E realmente a família chegou no Canadá e deu tudo certo, e ele encontrou uma igreja e levou no altar da igreja o óleo de oliva. Mas esse mesmo homem conta que numa determinada reunião, numa determinada igreja, onde alguém falava do Espírito Santo, onde alguém ministrava acerca da pessoa do Espírito Santo, ele foi inundado por um derramar do Espírito. E ele disse que nunca havia experimentado algo parecido. Nenhuma religião falou desse Deus, dessa pessoa que podia ser amigo. Nenhuma das pessoas que o catequizou ensinou sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele jamais ousou sonhar que o Espírito Santo poderia ser um amigo, um parceiro, um companheiro que o ajudaria nas suas dificuldades. E eu não sabia quando eu li o livro, porque
ele se tornou um grande pregador, conhecido internacionalmente, eu não sabia que ele era gago nessa época. E ele disse, até nisso o Espírito Santo me tocou. Eu não sei você que aqui está, ou você que está do outro lado, que experiências você tem tido de religião, na sua fé, na sua devoção, na sinceridade, na imaturidade da sua experiência cristã. Mas hoje eu quero dizer para você que existe um derramado Espírito que transforma a nossa vida, que elimina das nossas histórias toda a religiosidade, que elimina qualquer dúvida de que Deus está aqui presente e quer habitar dentro de nós e fazer de nós um instrumento dele sobre a terra. Se você ainda não experimentou esse derramado Espírito, eu convido você a abrir o seu coração. Inúmeros cristãos passaram por essa experiência desse autor, por religiões, por conhecimento, por conhecer Deus distante de ouvir falar. Muitos até conheceram a Cristo e receberam o Espírito Santo, mas pararam por aí. Nós precisamos ir além. Diga, ir além. Nós precisamos ir além. Paulo escreveu isso aos Efésios. Capítulo 5, versos de 15 a 18 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou tolos, insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Alguma dúvida de que os dias são maus? Nenhuma, né? Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você tenha só uma pequena porção. Deus quer te encher da plenitude dele. Aqui mesmo em Efésios 3,19, Paulo fala, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Como que está a sua vida com Deus, sua vida com o Espírito Santo? Se fosse medir naquele copo medidor de receita, né? Lers tem um para fazer os bolos dele. Quanto seria? 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 litro? Ou está transbordando? Enchei-vos do Espírito. Paulo faz uma comparação com o vinho. Ele diz, o vinho traz alegria. Porque quando os dias são maus, e está acontecendo na pandemia, tem muita gente que quer esquecer os problemas, quer fugir dos conflitos, quer, aliviar o sofrimento social, Meire, familiar, e aí corre para a bebida. Paulo está dizendo, não é bebida, não é vinho que vai resolver isso na sua vida, que vai te trazer algum alívio desses dias maus, mas é você se encher do Espírito Santo de Deus. Você consegue perceber uma semelhança? Quando a terra estava desolada, Joel disse, junte a família, chama os líderes da igreja, orem, chorem, planteiem, façam jejum, e depois Deus derramará do seu Espírito. Quando o vazio da morte de Jesus veio, a incerteza veio, o medo veio, a perseguição veio, então Deus derrama o seu Espírito sobre os primeiros cristãos. Paulo aqui em Efésios ele está dizendo, os dias são maus, os dias são terríveis, não é um momento para você andar como um insensato, não é um momento para você andar sozinho, mas é um momento para você se encher do Espírito Santo de Deus. Em situações difíceis, é comum a gente querer fugir. Um determinado autor, ele escreveu que essa ênfase de Jesus, uma certa proibição de Jesus em deixar a cidade, em deixar Jerusalém, com certeza implica pelo fato de que se eles tivessem sendo deixados sozinhos por si próprios, era o que eles iriam fazer. Num primeiro momento, eles iam tudo fugir de Jerusalém. Eles iam se esconder. Eles iam querer, o autor escreve aqui, sacudir de seus pés o pó da cidade onde o seu Senhor fora morto.
Eles iriam buscar um lugar de paz. Então Jesus diz: não é para fugir não. Não é para se esconder não, é para ficar aqui, até que. Como é difícil para nós, né, confiarmos em promessas. Nós ficamos impacientes, ninguém gosta de esperar. Né? Ninguém gosta de esperar. Quanto tempo demorou para Davi se tornar rei? Quanto tempo demorou para o povo chegar na terra prometida? Quanto tempo demorou para José ver o seu sonho se cumprir? E a gente quer tudo rapidinho, né? Ô Deus, faz aí para ontem. Faz para ontem. Nós somos impacientes. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 14 e 15. Somos guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são filhos de Deus, porque não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados ou com medo, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Em outras palavras, não recebemos um espírito do mundo, um espírito qualquer, que permite com que fiquemos com medo e que fiquemos assim dessa forma, querendo fugir dos nossos problemas, do sofrimento, daquilo que está difícil, dos dias maus, mas nós recebemos um espírito poderoso, um espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele diz, um espírito que nos ajuda a clamar Abba, Pai. Clamar Deus, Papai. Abba significa papai, paizinho, olha para mim. Eu quero caminhar para a conclusão dizendo que Jesus disse: ficai até que. Você pode repetir? Ficai até que. Ficai até que Deus cumpra a promessa, que era derramar do seu Espírito. Ficai até que o Espírito venha sobre você. Promessas a nosso respeito, promessas a respeito da nossa família, promessas a respeito da nossa igreja, nós temos tantas. E a palavra do Senhor para nós nesta noite é: ficai até que elas se cumpram. Ficai até que elas se cumpram. Ficai na presença de Deus, ficai firmes na vontade de Deus, ficai na posição de espera em Deus. Ficai até que os dias maus sejam amenizados. Ficai até ver a família transformada, os filhos convertidos. Ficai até que você alcance os seus objetivos em Deus. Ficai em oração, ficai em jejum. Ficai firmes até que sejam cheios do poder de Deus. Ficai firmes até que todo o sofrimento passe. Ficai em comunhão com Deus até que o derramado Espírito seja pleno na sua vida. Como os discípulos permaneceram? Atos 2:42 nos dá uma visão. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na oração. Ficai, irmãos. Ficai em oração. Ficai em jejum. Ficai na comunhão dos santos, mas também na comunhão com Deus. Se você quer o derramado Espírito sempre constante na sua vida, você precisa ficar no centro da vontade de Deus. Como é triste a gente ver que pessoas se deixam abalar, né, por situações, por circunstâncias, e o primeiro ato é fugir. A primeira reação é correr. Não, ficai no seu casamento até que seu marido seja transformado. Ficai no seu casamento até que a sua esposa seja transformada. Não desista. Ficai em oração por seus filhos, por aqueles que estão em dificuldades financeiras. Ficai numa posição de quem confia em Deus e espera nele.
1 Tessalonicenses 5 fala de como a igreja crescia e mantinha a chama acesa, a chama do fogo do Espírito Santo. Uma igreja que perseverava. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19 diz: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Eles perseveravam na oração, no conhecimento daquilo que Jesus havia passado aos discípulos, e os discípulos agora passavam às primeiras igrejas. Eles perseveravam na comunhão entre eles. Eles perseveravam no ajudar um ao outro, no socorrer aos necessitados. Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Nós precisamos perseverar como igreja. Nós precisamos perseverar como família de Deus. Nós precisamos perseverar como ministério de Deus na terra, como povo de Deus que tem um propósito na terra. E não apagar o Espírito. Quando João batizava, ele dizia: vai vir um que vai batizar com o Espírito e com fogo. Esse fogo que vem sobre nós é a unção de Deus. E você sabe, a gente poderia ilustrar aqui o que faz o fogo. Purifica, né, como ouro. Queima. E você sabia que uma das formas de apagar o fogo é por abafamento? Né? Se chama extinção por abafamento. Você precisa abafar o fogo para ele desaparecer. E enquanto eu pensava, o Espírito Santo foi me trazendo isso, foi me lembrando que o fogo, ele tem uma tendência de apagar. O fogo se expande, mas a tendência dele é apagar quando acaba o combustível. E o que é combustível? É madeira, é papel, é gasolina, qualquer coisa que pega fogo. Sabe o que eu aprendi aqui com o Espírito Santo? Você é combustível. Você é combustível. Amém, Rose? Me ajuda aí. Fala um aleluia. Porque se eu sou combustível, então eu estou pronta para o fogo do Espírito queimar. Só não vai queimar se você ficar o quê? Abafando o Espírito. Só não vai queimar se você fizer o que Paulo está dizendo aqui, extinguir o Espírito. Só não vai queimar se você apagar o Espírito, porque você é combustível. Quando você está orando, adorando, buscando a presença de Deus, você é combustível para o fogo do Espírito queimar. Você poderia pensar que cada um de vocês aqui é uma chama, é uma faísca. Você pode até chegar perto de alguém que está frio, né? E agora está frio mesmo, gelado. Mas se você estiver queimando no fogo do Espírito, você queima ele também. Você queima ela também. Paulo fala isso para a igreja. Nós somos a igreja, combustível para o fogo do Espírito Santo queimar. Tem muito crente abafando o fogo do Espírito. Muito crente que não testemunha, que não dá testemunho, que não evangeliza, que não tem amor pelas almas, que não está preocupado em expandir o reino de Deus, que não se preocupa que 400.000 pessoas estão morrendo e muitas delas sem Cristo como Senhor e Salvador, sem nenhuma possibilidade da eternidade. Se isso não queimar dentro de nós, irmãos, se isso não doer em nós, é porque o fogo do Espírito não está queimando. A criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E nós, ao invés de nos manifestarmos e fazermos diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, nós estamos abafados. Nós estamos só fumacinha. É preciso deixar o fogo queimar.
como chama acesa, ou melhor, quando a chama está acesa, o fogo se mantém aceso. Quem é bom aqui de churrasco? Manter o, né? Aceso lá, precisa manter a chama acesa. Precisa manter o fogo queimando, senão não vai para frente. Nós precisamos manter a chama acesa, queridos. Nós precisamos manter a chama acesa. Então, lembrando que foi uma promessa de Deus. Foi uma promessa do Deus Pai, do Deus Filho, derramado o Espírito. E essa promessa se cumpriu, e essa promessa é para nós, e essa promessa é para todos. E essa promessa não tem distinção de sexo, idade, classe social. Essa promessa de Deus não faz acepção de pessoas. Essa promessa não é só para líder, para pastor, não é só para quem está no louvor. Essa promessa é para todos nós. E o derramado Espírito vem com o propósito de nos levantar como testemunhas do seu poder, como testemunhas do seu fogo que purifica, que queima, que liberta. O seu Espírito vem sobre nós com poder para nos revestir, nos dar ousadia para caminhar sobre essa terra. Não temos perseguição aqui, temos liberdade para adorar, para gritar no microfone, né? Para chamar a atenção dos vizinhos. Mas nos falta ousadia, às vezes, para falar para aqueles que estão perto de nós, que Deus tem um propósito, que Deus pode fazer grandes coisas, que Deus pode restaurar famílias, que Deus pode curar enfermos, que Deus pode sarar a nossa terra. O que nós precisamos fazer? Ficar. Ficar até quê? Ficar na presença de Deus, ficar em oração, ficar em jejum, ficar na comunhão com Deus. Vamos ser uma igreja que mantém o fogo de Deus aceso. Vamos ser uma igreja que é testemunha. Amém? Vamos ter uma canção, né? E aí depois nós vamos orar. Ficai. Então não é para ficar só no Instagram, não é para ficar só no Facebook, para falar, nossa, a pastora chamou a atenção, chamei mesmo. Não é para ficar só no Facebook, só no Instagram. Não é para ficar só debaixo da coberta. Não é só para ficar no sofá. É para ficar na presença de Deus. É para ficar em oração. É para ficar em jejum. É para ficar em comunhão até que o derramado Espírito venha e nós sejamos cheios. Essa canção fala sobre isso, sobre fazer de novo o Pentecoste acontecer, sobre trazer de novo o fogo de Deus, o fogo do Espírito sobre nós. Então eu quero te convidar nessa canção a fazer a sua oração com Deus, a se colocar na presença de Deus. Talvez aqueles homens e mulheres que estavam reunidos no dia de Pentecostes faziam exatamente isso. Não tinha instrumentos, não tinha canção, mas o texto diz que eles oravam, eles clamavam, eles buscavam a Deus. Então o Espírito Santo veio. Esqueça agora quem está do seu lado. Se você realmente quer ter essa experiência, se você quiser ficar de pé, ajoelhado ou mesmo assentado, mas agora é um momento seu com Deus. Diga, eu navegarei, eu quero navegar nessa dimensão. Eu quero deixar o fogo queimar. Eu quero manter a chama acesa do dia em que eu conheci Jesus. A chama acesa da salvação. Com um propósito. No oceano do Espírito, e ali adorar.
Tua presença é real neste lugar, Senhor. Obrigada pelo fogo do Espírito que aquece os nossos corações. Pai, nós estamos clamando que queremos navegar numa nova dimensão. Não como quem abafa, não como quem apaga o fogo do Espírito, mas como quem é incendiado por Ele. Como quem é incendiado e pode incendiar outras pessoas. Nós queremos ser essa igreja cheia do fogo do Teu Espírito, revestidos com o Teu poder, Senhor, cumprindo o Teu propósito nesta terra, de sermos testemunhas do Teu poder, do Teu Evangelho, de anunciar e glorificar ao Cristo que foi morto, mas ressuscitou, e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. Obrigada porque nós podemos declarar que não estamos sozinhos, o Espírito Santo habita em nós. Obrigada porque o Senhor diz que nós podemos ir além, sendo cheios do Espírito até sermos cheios da sua plenitude. Ah, papai, faz de novo nas nossas vidas. Vem com esse derramar sobre os meus irmãos e sobre as minhas irmãs. Tira toda a paralisia espiritual, toda a religiosidade, Senhor. Tira todo o medo, toda a incerteza, e nos dá a confiança de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, por causa do Consolador que veio. Dá essa confiança, essa certeza de que jovens podem ter visões, de que velhos podem sonhar, de que filhos e filhas podem sentir, experimentar o derramado Espírito Santo. Nos permita ficar, Senhor, em comunhão contigo. Nos permita ficar em comunhão uns com os outros. Nos permita ficar, Senhor, no centro da Tua vontade. Nos permita ficar, Senhor, na posição de espera, na posição de paciência até que os nossos olhos possam ver, até que tudo passe, até que tudo seja transformado, até que a cura venha. Oh, papai, até que tudo aconteça conforme os Teus planos que não podem ser frustrados. Acende a chama, Senhor, no coração do meu irmão, da minha irmã, que está cansado, abatido, desanimado, que perdeu a esperança, que está em conflito com a sua fé, que perdeu o primeiro amor. Como disse o salmista, não me retires o Teu Espírito, mas vivifique em mim, Senhor, o amor dos primeiros dias que eu conheci no dia da minha salvação. Ah, papai, nós queremos ser essa igreja com ousadia e intrepidez que prega o Teu Evangelho, a palavra que é vida, a palavra que transforma, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por essa capacitação. Obrigada pelo que Tu estás fazendo e ainda vai fazer. Eu creio que milagres acontecerão. Milagres já têm acontecido, mas acontecerão, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nos leva nessa dimensão como igreja, como famílias do Senhor, como servos do Senhor, como filhos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus.
adoraremos para sempre, Senhor. Aleluia. Então, nosso culto está se encerrando. Eu agradeço a sua presença, a presença dos que estão aqui no templo. Todos são muito bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pela internet também são muito bem-vindos. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Deus, muito obrigada por esse tempo que passamos aqui. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pela liberdade que temos de Te adorar, de Te louvar. Obrigada, Espírito Santo, pelo Teu agir nas nossas vidas. Agora, quando vamos embora para as nossas casas, pedimos que o Senhor nos acompanhe e que a Tua bênção, a bênção da Tua presença, seja sobre cada um de nós e sobre aqueles que estão em casa também. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esse amor que é grande, insondável, esse amor que não se explica, mas esse amor que se sente, a companhia, o consolo do Espírito Santo, seja sobre cada um, sobre cada família que precisa do toque do Espírito Santo. E também com toda a igreja de Cristo esparramada, espalhada por toda a terra. Aqueles que creem, eles dizem amém. Nós dizemos amém, amém e amém. Deus abençoe você, uma boa semana. Um beijo no seu coração.